Oi, eu sou a Gi. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu venho te ensinar como fazer esse salgadinho tão queridinho por todos. Coxinha, paixão mundial. Você conhece alguém que não gosta desse salgadinho maravilhoso? Eu não. Crocante e sequinha por fora, macia e super recheada por dentro. Quer aprender? Então, bora pro vídeo. Eu começo colocando o peito de frango para cozinhar. Ele já está bem temperado com alho, sal, louro, pimenta do reino, mas você pode utilizar os temperos da sua preferência. Eu faço na panela de pressão porque eu acho mais rápido. Eu também começo pelo frango porque eu vou utilizar a água do cozimento do frango para fazer a massa da coxinha. Então, eu preciso colocar um pouco mais de água do que o normal, se eu fosse só cozinhar, para realmente sobrar o caldo do frango para a massa. E vai dar todo um sabor especial nessa receita. Depois que pega a pressão, eu deixo por 15 minutos. Tiro a água do frango, reservo, fecho novamente a panela de pressão, mexo bem a panela, sacudo bem e aí eu já tenho o meu frango desfiado. Mas você pode desfiar na batedeira ou na mão. E agora, numa frigideira, eu vou colocar um pouco de óleo e vou refogar a cebola. Eu deixo ela bem picadinha, pois nem todo mundo gosta de sentir a cebola no recheio. Então, dessa maneira, vai dar somente o sabor, mas a gente não vai sentir pedaços de cebola no recheio. Quando ela está bem transparente, eu acrescento o frango. O extrato de tomate e acerto o sal. Esse recheio ele tem que ficar bem sequinho, porque na hora de modelar as coxinhas, se tiver caldo, ele escorre e fica difícil de fechar a massa. Aqui nessa parte, você pode colocar azeitona, cheiro verde, milho, palmito ou qualquer outro tipo de tempero caso você goste. Agora eu reservo esse recheio, pois eu preciso dele frio para modelar as coxinhas. Agora eu vou preparar a massa da coxinha. Existem diversos tipos de massa de salgados. Essa é uma massa super fácil e saborosa, mas se vocês quiserem que eu traga outras opções, como a massa de batata ou massa feita com leite, por exemplo, é só deixar aqui nos comentários que eu trago para vocês. Começo derretendo a margarina, com cuidado para não queimar. E acrescento o alho bem picadinho. Não é para dourar esse alho, é somente para ficar transparente. E fiquem tranquilos que a gente não vai ter uma massa de alho, é só para dar sabor na massa. Nós também não vamos sentir pedaços de alho na massa, fica imperceptível. Por isso que é bem picadinho ou até amassado se você preferir. Nós teremos uma massa temperada, porque na minha opinião, a coxinha é uma junção de um bom recheio e uma boa massa. Ninguém merece comer massa com gosto de farinha, né? Agora eu acrescento o caldo do frango. Caso você já tenha um frango aí cozido na sua casa, você pode pegar essa mesma quantidade de água e colocar 2 tabletes de caldo quinó, de galinha. Ou, se a sua quantidade do caldo do cozimento do frango não for suficiente para a quantidade que pede aqui na receita, você pode também completar com água. Quando começar a querer levantar a fervura, eu coloco toda a farinha de trigo, sem fermento, tá? Não pode ter fermento nessa farinha. E mexo muito bem em fogo médio, porque eu preciso cozinhar essa massa. Amassando bem com uma espátula ou uma colher de pau, para dissolver todos os grãozinhos de farinha que possam ter ficado, até ficar uma massa bem homogênea e soltar do fundo da panela. Agora eu provo o sal e vejo se é necessário colocar mais sal na massa. Aqui na minha eu vou colocar.
Eu levo essa massa para um prato ou bancada, não preciso untar nem nada, e eu vou esperar esfriar um pouco para manusear, porque ela está muito quente. E eu vou cobrir então com plástico filme em contato para não ressecar. Agora a massa está morninha, eu já consigo manusear, então eu vou começar o preparo das coxinhas. Mas antes, é importante manusear bastante essa massa até ela ficar bem lisa e homogênea. Vai facilitar bastante para modelar as coxinhas. Olha como fica uma massa bem lisinha. Agora eu vou começar a modelagem e separei aqui tudo que eu vou precisar: a massa, o recheio e um recipiente untado com óleo. Você pode fazer a coxinha do tamanho que você preferir. Eu vou fazer individual, um tamanho maior. Não vou pesar, eu faço um rolinho com a massa no plástico filme e divido em 10. Caso você vá fazer para vender ou queira padronizar os tamanhos, você também pode pesar a massa. Depois eu dividir a massa do tamanho que eu quero, eu sempre deixo coberta no plástico filme para evitar dessa massa ressecar. Quando eu também pego cada pedaço para modelar a coxinha, eu ainda dou uma manuseada um pouquinho, coisa rápida, para ela ficar ainda mais lisinha. A parte de fechar a massa, cada um tem uma maneira melhor de fazer. Confesso que eu não tenho tanta habilidade e as minhas não ficaram totalmente iguais. Mas eu abri bem a massa, fiz como se fosse uma caminha de massa, coloquei o frango lá dentro, pressionando para não ficar com o ar dentro do recheio. Uni as pontas da massa para fechar bem e fui puxando para cima. É uma massa bem lisinha e maleável. Até se acontecer de rasgar algum pedacinho da massa e aparecer seu recheio, você consegue pegar um pouco de massa e colocar naquele rasgo, alisar e ela já se une. Tiro o excesso de massa que possa ter sobrado e faço esse mesmo processo em todas elas. O rendimento vai depender do tamanho. As minhas ficaram bem grandes, então rendeu 10 unidades. O recheio sobrou um pouquinho. Eu já fiz essa receita para coxinhas do tamanho de festa e me renderam 45 unidades. Agora é hora de empanar as coxinhas. Eu vou empanar com água e farinha de rosca. Eu passo na água, passo na farinha e coloco no recipiente. Eu untei um pouquinho, coloquei um óleo no fundo, porque como eu vou congelar, vai ficar mais fácil de destacar depois. A farinha da padaria, gente, é muito melhor, aquelas caseiras mesmo, que você consegue pedir ou na padaria do mercado ou na padaria de bairro. Fica muito mais crocante do que as farinhas industrializadas. E faço esse processo em todas elas. Água, farinha de rosca e reservo. Você pode congelar todas as coxinhas por até 3 meses e fritar ela congelada mesmo. Se você quiser fazer a coxinha e comer imediatamente, também pode. Mas se você puder esperar uns 40 minutinhos no freezer, só para ela ficar um pouquinho durinha, ela vai ficar ainda mais crocante. Agora,
Eu vou fritar as coxinhas e o óleo não pode estar muito quente, porque senão ela fica muito dourada por fora, mas dentro ainda fica congelada. Mas também não pode estar com óleo frio, porque senão ela vai ficar encharcada. E também não é bom fritar muito de uma vez só. As minhas, por exemplo, como são grandes, eu fritei 2 por vez. Mas se as suas forem do tamanho de festa, eu recomendo que frite de 6 a 7 no máximo, dependendo, claro, do tamanho da sua frigideira, pois assim evita o risco delas estourarem no óleo. E tá pronta as nossas coxinhas. Olha que lindas que elas ficaram. Claro que eu não sou expert em modelar coxinha, então ficaram diferentes uma das outras, mas sério, ficaram maravilhosas, sequinhas e super crocantes. Escuta só. Mesmo essa coxinha sendo grandona, ficou impossível comer uma só. Você é do time que come com ketchup ou sem ketchup? Conta aí pra mim. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!